E, pois é, né? A Câmara dos Deputados votou na madrugada de hoje o pacote de medidas contra a corrupção, medidas anticorrupção. Melhor, um pacote que flexibiliza as punições e cria obstáculo para as investigações. Foi isso que eles aprovaram. Não é bem contra a corrupção, não. Tanto que o desfecho da votação não foi o esperado, já que o texto sofreu muitas modificações. O texto foi mutilado pelos deputados, apesar de toda a tensão na esplanada dos ministérios. No dia seguinte, foi possível ver o resultado da manifestação desta terça-feira. Vidros quebrados em ministérios, carro queimado, placas destruídas e paredes pichadas. Tudo por causa do ato contra a PEC do teto dos gastos, a reforma do ensino médio e o governo Michel Temer. A situação saiu do controle e os vândalos aproveitaram para agir. Mas o estrago maior foi feito aqui dentro. Na calada da noite, os deputados votaram o pacote de medidas anticorrupção. Desfiguraram o projeto original assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Só para se ter uma ideia, dos 10 pontos do texto, apenas 4 ficaram de pé. Ficou de fora, por exemplo, o chamado acordo de leniência com o Ministério Público, uma espécie de delação premiada em que empresas reconhecem os crimes em troca da redução da pena. Também foi retirada a parte que tornava crime o enriquecimento ilícito de funcionários públicos, com o confisco dos bens relacionados à fraude. A oportunidade que as 10 medidas trazia para a Câmara dos Deputados era uma aproximação, um caminhar juntos com a sociedade brasileira. E a Câmara, em vez de fazer o Brasil avançar, resolveu cuidar dos seus interesses corporativos, o que é uma tragédia. Por sugestão da bancada do PDT, o texto recebeu uma emenda que trata do abuso de autoridade. Na visão do Ministério Público, uma retaliação da classe política tentando intimidar juízes e procuradores. Não dá para falar de combate à corrupção se todos os setores não estiverem à luz da legislação e da lei. Especificamente, na votação do abuso de autoridade, 14 deputados catarinenses votaram, 8 a favor: Ângela Albino, Jorginho Melo, Marco Tebaldi, Mauro Mariani, Pedro Uczai, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Benedetti e Valdir Colato. Foram contra Carmen Zanotto, Celso Maldaner, Edinho Bess, Giovânia de Sá e Jorge Boeira. Esperidião Amin se absteve e 2 parlamentares não votaram, Décio Lima e João Rodrigues. Este não é o momento de se discutir abuso de autoridade, onde nós temos uma ação forte e importante do Ministério Público e do Judiciário brasileiro no combate à corrupção. Foi feito pequenos ajustes, foi corrigidos outros pontos que o relator indevidamente acho que colocou no seu relatório, como foi a questão da delação remunerada. Isso não estava nas 10 medidas. Não foi prejudicado em absolutamente nada. O que o Ministério Público pediu, nós votamos, só que acrescemos mais. Ah, mas não é hora de colocar. Quando é que é hora? A hora de passar o país a limpo é agora. Passar o país a limpo, ainda debocham da cara da gente, cara. Vou começar pelas manifestações. Essas manifestações que aconteceram ontem lá na esplanada dos ministérios, quebraram vidros, avançaram na recepção do Ministério da Educação, queimaram automóveis, inclusive um da TV Record. Essas manifestações não estão nem aí para o Brasil, nem aí para essas porcarias que fizeram ontem no plenário, e nem aí para o combate à corrupção. São baderneiros produzindo instabilidade no país e certamente muito bem remunerados. Quanto à vergonha construída no plenário da Câmara, dá para afirmar para uma significativa parcela de políticos neste país: imoral não existe. Imoral não existe para eles. E ilegal é amplamente discutível, em liberdade e de preferência com foro privilegiado. Estes 8 parlamentares aqui, estes 8 deputados, que votaram na emenda de abuso de autoridade, aqui, Ângela Albino, vamos repetir,
Jorginho Melo, Marco Tebaldi, Mauro Mariani, Pedro Zay, Rogério Peninha, Ronaldo Benedetti, Valdir Colato. Tem aqui PMDB, tem aqui PT, tem aqui PR, tem aqui PSDB, tem aqui PCdoB. Esses 8 parlamentares aqui que votaram pela emenda de abuso de autoridade estão sintonizados com o senador Renan Calheiros. Foi ele que estimulou e muito a criação de obstáculos que impeçam o trabalho mais intenso, um trabalho mais ativo das autoridades do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que hoje estão limpando o país de parasitas. O Ministério Público aqui de Santa Catarina emitiu agora há pouco, eu recebi um telefonema antes de entrar no estúdio, agora há pouco emitiu uma nota considerando o que ocorreu nesta madrugada lá na Câmara, enquanto o Brasil ainda chora por Chapecó, a reedição da Lei da Mordaça. É bom olhar bem para isso, é bom observar, porque somos nós que botamos essa gente lá, somos nós que votamos. A gente tem que começar a pensar um pouco mais antes de botar, não é botar o voto é na minha época, antes de digitar o voto.